A paz do Senhor, irmãos. Eu vou estar lendo Efésios 10 ao 12. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Amém? Eu vou estar lendo Efésios 6, 5 ao 9. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de cada um. Se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabei que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Está feliz nessa noite? Glória a Deus. Abaixa um pouquinho aqui o som, por favor. Só um pouquinho. Tá bom. Obrigado, querido. Que Deus abençoe você nessa noite. Que Deus possa continuar ministrando aos nossos corações, como Ele já tem ministrado. Eu estava ali meditando um pouquinho e me veio um texto na mente, um texto onde alguns homens durante a noite inteira pescaram, e durante toda a noite eles lutaram, eles jogaram as redes, eles lançaram as redes e nada eles pegaram. Então eles voltaram, atracaram os seus barcos ali e começaram a limpar as redes, talvez murmurando, talvez reclamando, por aquela noite não havia conseguido pescar aquilo que eles precisavam. E o Senhor Jesus então chega até aqueles homens e diz assim: vamos voltar para lá? Vamos voltar para o mar novamente? E eu vou pedir para vocês lançarem novamente a rede ao mar. E um deles disse para Jesus assim: olha, eu tenho experiência, eu tenho conhecimento. Se durante a noite, que é o horário de lançar as redes e pegar o peixe, nós não conseguimos pegar, não vai ser agora de dia que nós vamos pegar. Mas porque o Senhor está nos mandando, nós vamos fazer isso. E eles foram. E sem adentrar muito ao mar, eles lançaram as redes. E a palavra diz que veio tanto peixe, que os barcos deles não tiveram a capacidade de levar. Eles tiveram que chamar mais outros barcos, para que os peixes então pudessem ser levados até o cais. O que eu quero dizer com isso? Talvez essa semana você lutou muito. Talvez essa semana você batalhou muito. Talvez a semana que passou você, investiu muito. Mas nada aconteceu. Nada aconteceu. E talvez você murmurou, talvez você reclamou, talvez você, reclamou da situação dizendo: mas eu trabalhei tanto, eu lutei tanto, eu prosperei tanto e nada aconteceu. Quero dizer para você nessa noite: não desista.
continue lançando a tua rede, porque no momento certo o Senhor vai te abençoar e você vai se encher da graça e do amor de Deus na sua vida. Deus não te trouxe aqui nessa noite sem um propósito. O propósito que Deus te trouxe aqui nessa noite é para te dizer assim: continue lançando a sua rede, continue trabalhando, continue, perseverando, continue buscando a minha presença, e no tempo certo, no tempo determinado por mim, o seu milagre vai acontecer. Amém, querido? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, livro de Marcos, capítulo de número 2. Livro de Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Amém? Todos encontraram? Amém? Marcos 2, a partir do verso 1 diz assim: Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá, e ajuntou-se tanta gente, que não havia lugar, nem mesmo do lado de fora da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram-lhe um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram o doente, deitado na sua cama. E Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Pai, mais uma vez nessa noite nós queremos te agradecer. Mais uma vez nessa noite nós queremos, ó Pai, bendizer o seu nome. Obrigado, ó Deus, pelo cuidado a qual o Senhor nos ofereceu, não só nesse dia, mas durante todos os dias da semana, Senhor. Obrigado, ó Deus, assim como já foi colocado, como já foi aqui orado, o Senhor esteve constantemente do nosso lado. O Senhor esteve a cada dia próximo de cada um de nós. E nós queremos te agradecer por isso. Que nessa noite, Pai, o Senhor continue ministrando aos nossos corações, que os nossos pensamentos agora possam estar totalmente ligados, ó Deus, à Tua palavra. Que nada, Senhor, venha tirar a nossa concentração, ó Deus, com relação naquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. Pai, seja com cada um de nós e ministra conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Confesso com os irmãos que eu estava um pouco preocupado durante essa semana, porque eu não conseguia encontrar um texto que me saltasse aos olhos para que eu pudesse ministrar nessa noite. E eu disse: Senhor, eu não tenho esse hábito de ter tanta essa dificuldade em preparar uma mensagem, em estudar uma mensagem, em me preparar para que a sua palavra seja pregada. E então eu orando a Deus e buscando os ensinamentos de Deus, na quinta-feira de tarde o pastor me ligou e disse assim: olha, além de você pregar no domingo à noite, você também vai pregar no domingo de manhã, porque nós estamos com a ausência de professor na escola dominical domingo de manhã, e você vai ter que pregar domingo de manhã também, vai ter que ministrar uma aula para o... E eu falei: misericórdia, eu não estou conseguindo preparar uma mensagem para a noite, agora eu vou ter que preparar um estudo para domingo de manhã.
mas o Senhor é cheio de misericórdia. E o Senhor me disse assim: não desanima não, fica tranquilo, no tempo certo eu vou colocar no seu coração o que eu quero dizer para a minha igreja. E me veio esse texto à mente. Deus começou então a ministrar esse texto na minha mente. E eu comecei a olhar para esse texto e eu comecei a ver algumas coisas aqui que me chamaram muita atenção. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite o que Deus colocou no meu coração. Mas antes de nós entrarmos aqui na palavra, eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. Porque eu me fiz essa pergunta quando eu comecei a ler esse texto. E a pergunta que eu queria que você fizesse era: você age pela fé? Você age pela fé? Ou você age pelos impulsos? Ou você age por aquilo que você acha que é o certo para a sua vida? A nossa fé, ela todo dia é provada. A nossa fé todo dia, ela é trabalhada. A nossa fé todo dia, ela é construída para que a glória de Deus se manifeste através das nossas vidas. E olhando para esse texto, eu comecei a ver algumas coisas aqui muito importantes. Eu comecei a ver nesse texto o que nós estamos vivendo agora, nesse momento. Talvez você não tenha ainda se apercebido, mas você está sentado perto de uma pessoa querida. Você está sentado perto de uma pessoa que faz parte da família de Cristo. E se essa pessoa faz parte da família de Cristo, essa pessoa também é seu irmão e sua irmã. E muitas das vezes na família de Cristo, muitas das vezes na nossa convivência como igreja, nós não expressamos a nossa fé com relação ao meu irmão e à minha irmã. Agora eu quero que você olhe para o seu irmão e diga assim para ele: conte comigo. Conte comigo. Porque muitas das vezes nós entramos num lugar como esse, cultuamos a Deus, falamos que a nossa vida é de Deus, falamos que para que Deus possa nos usar, mas saímos desse recinto, saímos desse lugar, e a nossa fé não é colocada em ação em favor do nosso irmão que está necessitando. E eu comecei a olhar para esse texto, e eu comecei a ver um milagre acontecendo. Eu comecei a ver um milagre sendo operado. Eu comecei a ver um milagre sendo, demonstrado para aquela multidão que estava ali, porque Jesus ministrava uma palavra naquele lugar. Muitas das vezes nós não se alegramos também com os milagres que são contados no nosso meio, porque nós achamos que a pessoa que recebeu o milagre não é merecedora, mas nós sim somos os merecedores. Enquanto nós não começarmos a se alegrar com a vitória do nosso irmão, Deus não vai dar a vitória a qual nós tanto buscamos na presença dele. De manhã nós oramos por uma pessoa, Rodrigo, o nome dela, né, Fabiano? Rodrigo estava na UTI, e o papelzinho que nos veio assim diz que ele estava em estado grave, em coma. E nós oramos nesse lugar agora de manhã. Pedimos para que Deus pudesse intervir naquela situação, para que Deus pudesse ir naquele lugar e ali operasse aquilo que Ele queria operar. E a notícia que o Fabiano teve agora à tarde, em visita, foi que o irmão dele, o primo dele, já estava livre do coma e reconhecendo as pessoas. Isso é a fé que eu e você temos que colocar, mas para que nós vejamos um milagre acontecer na nossa vida, nós temos que se alegrar com o milagre que está acontecendo na vida das pessoas. Por isso que eu disse para você, muitas das vezes nós não agimos com fé,
ou pela fé, nós agimos pela nossa emoção. Nós agimos porque nós achamos que estamos fazendo a coisa certa. Mas eu quero dizer para cada irmão que se faz presente nesse lugar, para cada irmã que se faz presente nesse lugar, eu não posso visitar todo mundo, eu não consigo conversar com todo mundo, mas conte comigo, porque a minha fé também é a sua fé, e através da minha fé, a sua vitória também vai ser alcançada. Em nome de Jesus. E eu comecei então a meditar nessa palavra. E eu comecei a pedir para Deus: Senhor, me revele o que o Senhor está querendo me passar com esse texto. E Deus então começou a ministrar no meu coração algo tremendo. O milagre aqui, querido, não foi o paralítico andar. O milagre aqui não foi, sabe, ele saltar diante de Jesus. O milagre aqui começou no coração de 4 homens. Sabe quando o milagre vai começar a ser operado nessa igreja? Quando o milagre começar no nosso coração em primeiro lugar. Quando a nossa fé for uma fé que move o sobrenatural de Deus para que algo aconteça nesse lugar. Muitas das vezes nós falamos, nós temos que trazer um avivamento para a igreja, nós temos que pedir para a igreja se avivar, nós temos que pedir para a igreja se unir, nós temos que pedir para a igreja se incorporar, nós temos que pedir para a igreja se ajuntar, mas nós mesmos não colocamos essa fé, essa prática em ação. Aqueles homens, os 4 homens, os 4 amigos daquele paralítico, eles enxergavam nitidamente que o amigo deles estava sofrendo, estava enfermo, estava doente, estava precisando de um toque especial. Aqueles 4 amigos, eles conseguiam enxergar a necessidade do amigo, diferente dos dias de hoje. Muitas das vezes, como igreja, nós enxergamos a necessidade do amigo. Muitas das vezes nós enxergamos a dificuldade que o irmão está passando. Mas será que nós estamos fazendo alguma coisa? Será que nós estamos colocando em prática a fé que nós exercemos? Como família, como irmãos em Cristo Jesus, nós temos que se preocupar sim com as necessidades dos nossos irmãos. Quando eu chegava aqui, nós conversávamos ali fora, e a conversa que nós estávamos tendo era o seguinte: não tem como uma pessoa dizer que é um missionário, uma pessoa que prega a palavra, uma pessoa que faz acontecer, se primeiro ela não fizer o trabalho missionário dela no lugar onde ela está congregando, no lugar onde ela está inserida. Há muitos missionários pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, mas no lugar onde ele congrega, ele não abre a boca dele. Ele não abre a boca dele. Aqueles irmãos, aqueles amigos, viam nitidamente a dificuldade do paralítico. Eles viam que ele tinha essa necessidade, mas no coração daqueles amigos, eles tiveram um só pensamento. No coração daqueles amigos, eles tiveram uma só esperança de ver o colega, o paralítico, restaurado, renovado. O paralítico curado. Primeiro ensinamento que eu aprendi olhando para esse texto. Aqueles 4 amigos tiveram uma visão de fé. Se eu e você não andarmos na mesma visão, que nós vamos morar no céu um dia com o Senhor, nós estamos fora do propósito de Deus. Se eu e você não tivermos a mesma visão, que há pessoas no nosso meio necessitando de algo, e se nós não tivermos a visão no nosso coração de fé, e colocar essa fé em prática, nada adianta dizer que nós servimos a Deus. Eles olharam
a dificuldade deles e eles viam, mas eles enxergavam além, eles enxergavam o seu amigo curado, o seu amigo transformado, o seu amigo visitado, o seu amigo liberto daquele mal. Muitas das vezes nós falamos que nós andamos na mesma visão de fé, mas não estamos preocupando, nós não se preocupamos com aqueles que estão passando por necessidade. E não é só a necessidade física, necessidade espiritual. A necessidade física, querido, nós enxergamos, e ela é fácil de ser suprida. Nós olhamos para um sapato de uma pessoa que está totalmente destruído. Não é difícil você conseguir um sapato e colocar no pé daquela pessoa. Não é. Muitas das vezes nós olhamos para a necessidade física da pessoa, nós enxergamos ela com uma roupa que não está muito boa. Não é difícil a gente arrumar uma roupa nova e colocar naquela pessoa. É muito fácil. Mas, na dificuldade espiritual, muitas das vezes nós não enxergamos. Nós não enxergamos. E o texto diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus enxergou o coração daqueles homens. Você quer ser abençoado? Deixe Jesus enxergar o teu coração e deixa Jesus achar em você um verdadeiro adorador. Você quer ver a sua vida sendo uma vida transformada? Você quer ver um milagre acontecendo na sua vida? Deixe Jesus te sondar e ver realmente que o milagre vai acontecer na sua vida, porque você enxerga além das necessidades daquela que você está vendo. Gente, quantas pessoas estão longe do reino de Deus hoje? Quantas pessoas estão distantes da palavra de Deus hoje? Não porque faltou um sapato, porque faltou uma roupa, porque faltou um prato de comida. Não, porque faltou uma palavra de fé, uma palavra de confiança, uma palavra sabe, que reanima essa pessoa dizendo, está difícil, mas confia em Deus, crê em Deus, e prospere em Deus, e a nossa vitória vai ser alcançada em nome de Jesus. Não tem como nós andarmos como igreja se não tivermos a mesma fé firmada na pessoa que pode mudar, que pode transformar, que pode operar um milagre nas nossas vidas. Como eu disse aqui, o milagre não foi aquele paralítico andar. Não foi. Assim como não foi milagre também Pedro andar sobre as águas. Assim como também não foi milagre Jesus multiplicar o pão e o peixe. Assim também como não foi um milagre Jesus pedir para que os pescadores lançassem a rede ao mar. O milagre foi daqueles 4 amigos ter a convicção que somente Jesus poderia mudar a situação daquele amigo. O milagre foi somente no coração daquele jovem em ter a convicção que nas mãos de Deus aquele pão e aquele peixe daria para alimentar multidões de pessoas. O milagre foi aqueles pescadores confiar em Jesus e jogar as suas redes ao mar. O milagre foi eles confiar e fazer aquilo que Jesus havia pedido. Por isso que eu disse para você, diga para o seu irmão, conte comigo, porque o milagre da sua vida começa em você se dispor a fazer em favor do seu irmão em primeiro lugar. Em fazer em primeiro lugar para o seu irmão. Visão de fé. Eles tiveram essa visão de fé. E Jesus olhando para a fé deles, Jesus enxergando a fé deles, disse para o paralítico, todos os seus pecados estão perdoados. Todos os seus pecados estão perdoados. Será que nós estamos com a nossa fé alinhada, afirmada no mesmo propósito de trazer vidas para esse lugar e o Senhor Jesus poder dizer para elas assim, todos os seus pecados estão perdoados?
Será que nós estamos sendo realmente pessoas que sentiram de Deus um milagre acontecendo na nossa vida? Será que nós realmente somos pessoas que realmente aprendeu que Jesus ele é suficiente sobre as nossas vidas? E por isso nós estamos dizendo para as outras pessoas, olha, está difícil, não está fácil, não está complicado, mas eu conheço uma pessoa que pode mudar a sua situação. Vamos até Ele. Eu tenho fé que assim como Ele operou na minha vida, Ele vai operar na sua vida também. Será que nós estamos com a nossa fé alinhada? Com a nossa fé ajustada? Será que nós estamos andando no mesmo caminho? Será que nós estamos navegando no mesmo barco? Será que nós estamos alinhados com a mesma palavra? Porque se nós estivermos alinhados conforme o querer e a vontade de Deus, pode esperar que as chuvas de bênção do Senhor vai ser derramadas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Primeira lição que eu aprendo olhando por esses amigos, por esses 4 homens. Eles tiveram uma visão, a mesma visão. Eles enxergaram a necessidade do amigo, mas eles confiaram e eles tiveram a convicção nos seus corações que o amigo poderia ser curado, ser liberto. O amigo poderia ser transformado. Nós precisamos ter a nossa fé unidas e no mesmo vontade. Segunda lição que eu aprendo com esses homens. Esses homens, além deles ter a mesma visão de fé, esses homens, além deles enxergar a necessidade sim do amigo, mas no seu coração sentir que eles poderiam ajudar e ele poderia mudar, eles também mantiveram uma atitude de vencedor. O texto diz que uma grande quantidade de pessoas estavam em volta da casa. Em outras versões diz que havia tanta gente aonde Jesus estava que não tinha como nem ficar no cantinho da porta. Você já foi naqueles lugares onde você fica no cantinho da porta? Parece que aquele canto foi reservado para você. Você chega, há uma multidão, mas o seu cantinho está lá, reservado, atrás da porta. E o texto diz que não havia lugar nem para o lado de fora da porta, porque Jesus estava ensinando naquele lugar. E os amigos então chegam e olham para aquela multidão e eles dizem assim: puxa vida, nós vamos ter que atravessar tudo isso daí, né? Vai. Será que adianta? Será que compensa pagar o preço? Será que o sacrifício é compensador? Será que não é melhor a gente deixar ele aqui? Porque, olha, vai ser luta, hein? Vai ser uma dificuldade tremenda atravessar todo no meio dessas pessoas para levar ele até Jesus. Mas eles tinham algo no seu coração. Eles sabiam que somente Jesus poderia mudar a situação do seu amigo. E assim como numa visão de fé, os 4 decidiram levar o amigo até Jesus, os 4 também decidiram a enfrentar as lutas, as batalhas, as dificuldades, para que o amigo pudesse chegar até Jesus. Diferente de nós nos dias de hoje. Hoje de manhã a gente falou um pouquinho sobre santificação.
E nós falamos que hoje é muito difícil você ouvir uma palavra de santificação na igreja. Por quê? Porque muitas igrejas hoje não estão preocupadas com a vida realmente da pessoa, mas está preocupada com números e interessadas em que o lugar onde ela está instalada encha constantemente. Você sabe por que muitas pessoas hoje não ouvem uma palavra sobre santificação? Porque santificação resulta em renúncia. Santificação resulta em abrir mão de algumas coisas. Santificação resulta em pagar sacrifício, em fazer sacrifício. Mas não um sacrifício de dizer assim, você não sabe o preço que eu estou pagando por poder poder pregar uma palavra, por poder falar um pouquinho do amor de Deus. Você não sabe o preço que eu estou pagando com isso. Não é esse tipo de sacrifício, porque quando você fala que você está pagando um preço, que você passou fome, porque você foi fazer um trabalho missionário, que você passou necessidade, porque Deus te levou para um lugar onde os recursos te faltaram, você está puxando a glória para você. E uma pessoa realmente que é interessado, uma pessoa realmente que tem uma atitude de vencedor, assim como esses homens tiveram, ele não olha para as adversidades que está à sua volta, ele não diz que é um sacrifício maior, o que ele está fazendo, porque o sacrifício maior Jesus já fez. Foi subir na cruz e morrer a nosso favor. Foi subir na cruz e pagar um alto preço por cada um de nós. Então, quando uma pessoa diz que está pagando um sacrifício, fazendo um sacrifício, eu digo para ela, você não está fazendo sacrifício, você está tendo um privilégio de provar um pouquinho da glória de Deus sobre a sua vida. Para de falar que você está pagando sacrifício. Para de falar que o que você está fazendo é sacrifício. Porque sacrifício maior, querido, ele fez. E você não sabe o quanto isso custou para ele. Quando você fala que o seu sacrifício está te custando alguma coisa, você está tirando a glória de Deus e se colocando como Deus. Se colocando, recebendo a glória de Deus. Porque quando as pessoas falam com o seu coração constrangido, nossa, eu passei fome naquele lugar. Eu passei necessidade naquele lugar, sabe? A pessoa fala com tanta, assim, com um tom de voz tão para baixo que você sente pena e fala, coitada. Ô Senhor, olha o preço que ela pagou, Senhor. E muitas pessoas então deixa de ter atitudes de vencedores, porque acham que ela está fazendo é um sacrifício grande. Acham que ela está fazendo é um sacrifício que não compensa. É um sacrifício que não vale a pena. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, querido. Se você está hoje, sabe, trabalhando em favor de alguém, se você está pedindo em oração por alguém, se você tem levantado jejum para alguém, se você tem pedido a Deus por alguém, se você tem, sabe, clamado a Deus para que uma cura aconteça no seio da sua família, que uma cura aconteça, sabe, próximo da sua casa, tenha a certeza que esse sacrifício, ele é agradável a Deus, é um sacrifício que Deus aceita, porque Deus está vendo no seu coração algo valioso. E Deus está chegando no seu coração, um coração de vencedor. Olha, não importa, já faz anos que eu tenho orado, já faz anos que eu tenho pedido, já faz anos que eu tenho trabalhado naquele lugar, nada acontece, mas eu vou continuar lutando, eu vou continuar com a minha atitude de vencedor, porque eu sei que Deus vai me abençoar. Essa foi a atitude que aqueles homens tiveram. Quando eles chegaram diante daquela multidão de pessoas, eles não pensaram duas vezes por jeito, nós precisamos dar um jeito. E o jeito aqui é ir por cima, porque pelo lado não dá, passar pelo meio não dá. Está difícil, nós não vamos conseguir chegar até lá. Mas Ele vai nos dar uma estratégia. Porque a convicção deles era uma convicção certa da vitória do amigo.
da conquista do amigo, do milagre do amigo, sem saber que o milagre já estava acontecendo na vida deles, sem saber que o milagre já estava sendo operado na vida deles. Ai, quanto é difícil falar do amor de Deus para aquele povo. Quanto é difícil, sabe? Povo cabeça dura, você fala e não compreende. Tem uma atitude vencedor. Josué teve uma atitude de vencedor. Caleb teve uma atitude de vencedor. Ruth teve uma atitude de vencedora. Tiveram uma atitude de vencedor, continuaram, perseveraram, buscaram, e o milagre aconteceu. Não desanime, querido. Não deixe que as multidões de dificuldade te impeçam de ir até Jesus. Não deixe que a dificuldade te impeça de levar outras pessoas até Jesus. Falávamos hoje de manhã também com relação a isso. Uma pessoa que busca uma vida de santidade, uma pessoa que anda em santidade, ela não abre mão dos seus objetivos, das suas conquistas, porque ela sabe que aquele que habita nele é poderoso, é maior, para abençoá-lo e levá-lo até a conquista a qual foi feita para ele de promessa. Por que nós estamos parando no meio do caminho? Por que muitas das vezes nós começamos a evangelizar uma pessoa e com 2, 3 semanas a gente já para? Por que muitas das vezes nós começamos a falar do amor de Deus lá no nosso trabalho e com 2, 3 semanas nós paramos? Porque nós olhamos para as dificuldades, olhamos para as barreiras, olhamos para as lutas, olhamos para a multidão que está diante de nós. Será que todos aqui têm atitude de vencedor? Porque se você tiver atitude de vencedor, não importa quais barreiras estão diante de você, você vai romper em fé e vai conquistar a sua vitória e a vitória daquele que você está levando com você. Aqueles amigos olharam para a dificuldade do irmão e falaram: peraí, gente, nós estamos na mesma visão, o nosso coração quer a mesma coisa, então não vai ser o povo que vai nos segurar, não. Nós vamos adiante, nós vamos romper, nós vamos dar espaço. E o texto diz que eles então carregaram aquele paralítico. Sacrifício. Mas em nenhum momento eles estavam carregando o paralítico, olhando para a multidão, dizendo assim: oh, olha para nós aqui, olha o sacrifício que nós estamos fazendo aqui, olha o sacrifício que nós estamos oferecendo aqui, para que essa vida aqui seja uma vida transformada. Olhe para nós aqui, veja o que a gente vai ter que enfrentar para que ele possa receber a cura, a restauração dele. Diferente dos dias de hoje. Hoje você vai fazer uma visita para o enfermo, aí você chega lá, aí você liga para o irmão dizendo assim: eu estou na casa do irmão, fazendo uma visita para ele. Aí você liga para o outro irmão: estou na casa do irmão, fazendo uma visita para ele. E você vai ligando. De repente, até a igreja do lado, a igreja co-irmã, sabe que você está indo visitar. Ah, vou pregar lá na igreja do Silas Malafaia. Olha aqui, povo, eu estou indo lá na igreja do Silas Malafaia.
Os cultos lá de dia de semana, em torno de 2.000 pessoas. Eu estou indo lá. Porque eu faço as coisas acontecer. Você sabe por que Deus operou um milagre na vida do paralítico? Porque o coração daqueles amigos era puro. E tudo o que eles estavam fazendo era para a glória e honra de Deus. Honra e glória de Deus. Eles não saíram gritando: oh, olha aqui a gente levando aqui o paralítico. Não, faça que nem a gente. Olha do seu lado e se não tem um paralítico, saia gritando aí, leve ele lá. Não, querido. Eles fizeram para que a glória de Deus se manifestasse em primeiro lugar. Eles não fizeram nada em benefício próprio. Ao contrário, nos dias de hoje, com a nossa fé hoje, muitas das vezes ela é exposta não para que a glória de Deus se manifeste, mas para que nós possamos ter um benefício com isso. Para que nós possamos ser enxergados por isso. Quero dizer para você, querido, se você tem feito algo para Deus, realmente para Deus, se você tem realmente se colocado à disposição de Deus, para fazer algo para Deus com a sua fé, pode ter certeza, tudo aquilo que você está fazendo, Deus vai operar um milagre. Mas se você estiver fazendo algo para Deus, pensando no seu benefício próprio e no seu crescimento humano para que as pessoas vejam, sinto em te dizer, você não vai conseguir dar um passo adiante. E tem um monte de gente fazendo isso. Dizendo que tem fé, mas colocando a sua fé em benefício próprio. Em benefício próprio. Eu tenho fé. Acredito de uma maneira muito firmada que as promessas de Deus vão se cumprir sobre essa igreja. Que as promessas de Deus vão ser realmente operadas nesse lugar. Mas não para a glória de homens, mas para a glória de Deus. E pelo poder de Deus. Então, eles tiveram uma atitude de vencedor. Como é que está a sua atitude de vencedor? Tem reclamado muito da situação? Mas que se crente não reclama. Crente não murmura. Crente não fica perguntando: oh Deus, por que isso? Né? São só os que não conhecem a palavra que ficam questionando, se perguntando. Nossa, Deus, a nossa fé, ela está tão bem alinhada, os nossos pensamentos estão bem, sabe, tão próximo um do outro, mas o Senhor colocou essa multidão aí para a gente atravessar. Tem como dar um jeitinho aí? Não, Deus. Seria tão mais fácil, Senhor, chegar aqui e já ir direto até Jesus e ali ver o milagre acontecendo de uma maneira tremenda. Às vezes nós ficamos falando isso para Deus, não é? Ó, Senhor, puxa vida, sua palavra diz que eu tenho que chamar a existência aquilo que eu, né, aquilo que ainda não existe, que eu tenho que colocar a minha fé e lá e tal. Mas Deus, e esse monte de problema aí, como é que eu resolvo? Por que, Senhor? Por que lá na casa do irmão o negócio vai de vento em popa? Por que lá no ministério do irmão o negócio caminha de vento em popa? Por que, sabe, o irmão não, sai de um emprego, já entra em outro? E por quê? E comigo não acontece? Aí você começa a analisar um pouquinho, aí você está reclamando, você está murmurando, você está, sabe, deixando de ter compromisso com Deus.
Você já não é mais uma pessoa tão interessada nas coisas de Deus. Essa não é a atitude de vencedor. A atitude de vencedor é ver as dificuldades, ver as batalhas, ver as lutas, ver as muralhas se levantando, mas ter a certeza, ter a convicção no coração que os problemas foram feitos para ser resolvido na presença de um Deus Todo-Poderoso. É ter a convicção que a situação é adversa, mas Deus é aquele que nos fortalece, que nos capacita e que nos ensina a andar. Será que nós estamos tendo essa atitude de vencedor? Ser vencedor sem passar por luta, querido, não tem como. Tem como vencer alguma coisa sem lutar? Não. Não tem como. Nós temos que lutar e ter no nosso coração a atitude de pessoas vencedoras. Nossa, mas a situação que você está vivendo, olha aí um monte de problema. Não importa, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olha a luta que você está atravessando, não importa, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada. Será que nós estamos exercendo a nossa atitude de vencedor? Você tem agido pela fé? Nós temos que lutar. Nós temos que ser vencedores em Cristo Jesus. Terceira lição que esses amigos nos ensinam. Eles transformaram a fé em obras. Lindo isso, não é? Eles transformaram a fé que eles tinham em obra. O que é a obra de Deus? Eu me perguntei, Senhor, a obra de Deus é levar roupa? A obra de Deus é levar comida? A obra de Deus é levar água? A obra de Deus é fazer a reforma de um lugar? A obra de Deus é... Eu fui colocando a obra de Deus. Fui colocando. E de repente veio um estalo assim. E eu falei, meu Deus, isso então é a obra de Deus? E o Espírito Santo tocou no meu coração e disse, essa é a obra de Deus. Tem muita gente dizendo que está fazendo a obra de Deus, mas não leva uma alma à salvação. Tem muita gente investindo na obra de Deus, mas não leva uma pessoa a conhecer o verdadeiro poder de Deus. A obra de Deus, querido, é dizer para a pessoa, a obra de Deus é dizer para a pessoa assim, se converta, acerte a sua vida, ande nos caminhos que Deus preparou, sabe, porque senão você não vai herdar a terra prometida. É muito lindo comida, é muito lindo roupa, é muito lindo, sabe, reforma, é muito lindo ir para os lugares e ali fazer a obra de Deus. Mas a obra de Deus é chegar nesses lugares e através do Espírito Santo confrontar essas pessoas e através do Espírito Santo levar essas pessoas a entender que se elas não se render ao senhorio de Jesus, nada pode mudar nas suas vidas. Você já viu uma cesta básica mudar a vida de uma pessoa? Por alguns dias sim. Mas se você não colocar um espírito novo dentro dessa pessoa, se você não dizer para essa pessoa, olha, você é capaz, você
é suficiente para fazer algo novo acontecer na sua vida. Entregue a sua vida para Jesus, confie em Jesus, sabe, se levanta de manhã cedo, confia no Senhor, e Deus vai te prosperar tanto, que amanhã é você que vai estar dando uma cesta básica para quem precisa. Você sabia que muitas das vezes nós atrapalhamos a obra de Deus? Deus às vezes quer trabalhar na nossa vida de uma maneira tão espetacular, tão linda. Aí chega um abençoado lá e atrapalha a obra de Deus se concretizar na nossa vida. Não estou dizendo que isso é errado fazer. Não, muito pelo contrário. Isso é bênção fazer. Nós temos que fazer isso. É enxergar a necessidade física dos irmãos. Mas a obra maior é deixar que o Espírito Santo transforme esses corações e elas próprias possam ver que elas têm condições de vencer e ser mais do que vencedoras, assim como a palavra nos ensina. Colocar a obra em ação é isso. Colocar a obra em ação é dizer para a pessoa: aonde eu estava era um poço de lama, era uma vida perdida, uma vida que não tinha mais jeito, mas o dia que eu me encontrei com Jesus, tudo mudou, e Ele pode mudar na sua vida também. Ele pode fazer na sua vida também. Eu estou aqui, nesse momento eu te ajudo, mas a partir de amanhã, quem vai se ajudar é você mesmo, confiando num Deus de poder, num Deus de graça, num Deus que tudo pode fazer sobre as nossas vidas. Fazer a obra de Deus, querido, é além de uma cesta. Fazer a obra de Deus é além de um sapato. Fazer a obra de Deus é além, sabe, do que muitas pessoas fazem. Fazer a obra de Deus é levar a pessoa à salvação e à vida eterna com Deus. Essa é a obra de Deus que nós temos que fazer. Essa é a obra de Deus que nós temos que anunciar. Essa é a obra de Deus que nós temos que pregar. Essa é a obra de Deus. Eles colocaram a fé deles, né? Eles transformaram a fé deles em obra. Meu irmão, você está passando por uma dificuldade muito difícil, eu sei disso. Tem faltado os recursos para a sua vida, eu sei disso. Está aqui, te ajuda agora. Mas amanhã, querido, eu tenho fé que a obra de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Deus não te chamou para ser um derrotado, Deus te chamou para ser um vitorioso. Deus não te chamou para andar de cabeça baixa, Deus te chamou para andar de pé. Deus não te chamou para andar mendigando, Deus te chamou para você enfiar a mão no seu bolso e ajudar. Em fazer. Mas nós pegamos a nossa fé, dobramos o nosso braço e falamos para a pessoa: eu vou te ajudando, eu vou te ajudando, eu vou te ajudando. Já disse, não é errado. Não é errado. Eu amo missão. Gosto muito de fazer missão. Eu só enxergo a missão um pouquinho diferente de alguns irmãos. Porque missão que não transforma a vida não é missão. Missão que não leva a pessoa a se converter e andar nos caminhos de Deus. Eu amo missão. Mas a missão bíblica. A missão que ensina. A missão que transforma a vida. A missão que garante a salvação. A missão que diz para a pessoa assim: tudo tem jeito para aquele que crê. Tudo tem jeito para aquele que confia. Tudo tem jeito para aquele que espera no Senhor. Esses amigos, além deles ter uma fé alinhada, esses amigos, além deles ter um espírito de vencedor, eles tinham também uma obra a terminar. Uma obra a ser feita. E a obra era levar aquela pessoa até Jesus. Levar aquela pessoa e colocar aos pés de Jesus. Essa era a obra que foi colocada na mão daqueles 4 amigos para fazer. E eles fizeram.
não medir esforços. Eles não desanimaram, eles continuaram. E a pergunta que eu te faço nessa noite: como está a sua fé? A pergunta que eu te faço nessa noite: como é que está o seu espírito de vencedor? A pergunta que eu te faço nessa noite é: como está a obra de Deus na sua vida, em primeiro lugar? Para que eu possa fazer uma boa obra, para que eu possa exercer um bom trabalho na obra, o mestre da obra precisa estar muito bem comigo em intimidade. Eu visito muitas obras. E quando eu chego nas obras, que alguma coisa está errada, eu não converso com quem está fazendo a obra. Eu não converso com quem está ali assentando o tijolo, quem está fazendo o reboque. Posso até sugerir algumas coisas para ele, mas primeiramente eu vou conversar com o mestre da obra. Eu vou chegar no mestre da obra e vou perguntar: por quê? Por que a obra está desse jeito? Por que a obra não está dentro dos parâmetros, dentro dos projetos que foram feitos? Então ele vai me responder. E se a resposta for à altura, amém. Se não for à altura, vamos ter que fazer de novo. Vamos ter que fazer de novo. Será que a nossa obra, ela está sendo feita conforme a vontade de Deus, em primeiro lugar? Será que a nossa obra, ela está sendo feita de uma maneira a qual Deus se alegra dela? Será que nós não estamos fazendo sacrifício de tolo, achando que a obra é a obra correta? Será que alguns tijolos nessa obra não estão saindo meio fora do prumo? E vou falar a verdade, irmão: quando você pega uma parede que é fora do prumo, dá um trabalho danado para aprumar ela de novo. Em muitos casos, é preferível quebrar realmente e fazer de novo. Porque sai muito mais barato você quebrar e fazer de novo, do que você tentar consertar ela. Será que nós não estamos precisando ser quebrados nas mãos de Deus em muitas coisas, para que a verdadeira obra que Deus começou na nossa vida se cumpra? Será que nós estamos realmente alinhados nos propósitos de Deus, como igreja, como irmãos? Será que nós estamos realmente atravessando as dificuldades, as lutas, conforme a vontade de Deus? A boa obra que Deus começou a fazer na minha e na tua vida, Deus há de terminar. Ele vai terminar essa obra. Ele vai terminar essa obra. Mas se algumas coisas saírem fora do propósito dessa obra, Deus vai quebrar e fazer de novo. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê das situações, mas Deus sabe o porquê da situação. Deus sabe o porquê. Como eu disse, o milagre não foi a cura do paralítico. O milagre não foi aquele paralítico sair saltando de alegria no meio daquele povo.
O milagre, em primeiro lugar, foi entender, os 4 amigos entender, que somente um pode mudar as situações. Somente um pode fazer a diferença na nossa vida. O milagre primeiro foi feito no coração dos 4 amigos. E ele foi manifestado na cura do paralítico. Na nossa vida cristã, para que tudo ocorra como a vontade de Deus e o querer de Deus, o milagre tem que ser iniciar dentro primeiro do meu coração. É eu olhar para as circunstâncias, é olhar para as lutas, é olhar para as dificuldades, é olhar para a igreja, é olhar para os irmãos, é olhar para a minha família e ter a convicção no meu coração que as promessas de Deus vão se cumprir. Não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que estão na presença de Deus. E a minha obra é levar todos aqueles que não estão na presença de Deus a estar. Porque Deus não quer perder nenhum. Deus, Ele quer todos. Porque Ele não morreu só para alguns. Ele morreu para todos. Eu preciso fazer mais com a minha fé. Eu preciso fazer mais com aquilo que Deus tem me colocado para fazer. Eu não posso me contentar com algumas situações. Eu não posso me contentar em ver pessoas se perdendo, porque ninguém se dispõe a ir e pregar a palavra de salvação, de pregar uma palavra de mudança, de transformação nas suas vidas. Eu não posso me conformar com isso. Não posso. Porque se eu me conformar com isso, toda a fé que eu venho adquirindo nesses últimos anos, nada vai adiantar. Agora a pergunta que eu te faço nessa noite para a gente encerrar. Você está próximo de Deus? Você está próximo de Deus a ponto de ser uma pessoa como esses 4 amigos foram? Você está próximo de Deus a ponto de segurar na mão de alguém e dizer para ela: vamos junto até o final. Você está próximo de Deus o suficiente que faz com que, através da sua fé, o milagre vai se manifestar na vida do irmão? Ah, mas o milagre tem que ser meu. Eu estou precisando de um milagre. Quero dizer para você que você já recebeu o milagre nessa noite. Quero dizer para você que você já recebeu o milagre de Deus esses dias. Quero dizer para você que você está recebendo o milagre de Deus agora. Agora. Você está me ouvindo, você está me vendo, você está respirando, você está falando. Milagre de Deus, querido. E tem gente que não está tendo isso, não está tendo essa oportunidade. Não enxerga, não fala, não escuta. E Deus pode operar na vida deles, através da minha e da sua fé. Deus pode salvar essas pessoas assim como Ele me salvou e salvou você. Não deixe que a fé que está no seu coração se perda. Mas busque ser uma pessoa avivada na presença de Deus todos os dias. Todos os dias. E comece a olhar para a necessidade das pessoas que estão próximas de você. E lembre-se, a necessidade física é muito fácil de enxergar. Muito fácil. A necessidade física é muito fácil de enxergar.
nós precisamos enxergar é a necessidade.